Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. Eu estou hoje aqui com o Padre Rodrigo, vigário aqui da nossa Catedral de Santo Antônio, e o nosso convidado especial, o Padre José Maria Falco. Uma presença assim, nossa, marcante o senhor aqui, Padre. Eu gostei bastante, né, da sua presença e precisamos explorar um pouquinho a sua vida e também conhecer também um pouco mais o sacramento da reconciliação. Sim. Eu também fiquei contente, né, e satisfeito de ser convidado, né, para poder colaborar e expressar um pouquinho da experiência, né, desses 38 anos de sacerdócio realizado aqui na nossa diocese de Osasco, né? 30 anos em Carapicuíba, agora mais 8 em Calcaia do Alto, na Imaculada Conceição. Então, para mim, é uma alegria e também contar com a presença do Padre Rodrigo, né? Do qual nós trabalhamos juntos, né? Ele foi coroinha na minha época, na paróquia São José, em Osasco, né? De 90, eu trabalhei de 92 até 2002, né? Na paróquia São José. E na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Carapicuíba, também 30 anos, né? De 85, quando me ordenei, né? Sacerdote, e trabalhei, fiz uma experiência, né, assim prolongada por muitos anos, né, e agora fazendo essa experiência pastoral também na paróquia Imaculada Conceição de Alto de Calcaia, do município de Cotia. O senhor também foi reitor do seminário, né, padre? Também fui seminário, fui reitor do seminário por 20 anos, né? Então tinha o seminário da filosofia, teologia, né? Depois também foi criado o propedêutico humano, né? De preparação, antes de entrar para o seminário de filosofia, né? Então para mim foi muito gratificante todo esse tempo. Até mesmo não achava nunca que eu pudesse ser reitor, né? E falava muito com Dom Francisco quando ele me convidou. Eu falei, mas não tem outro, né, Dom Francisco? Escolhe outro. Nós temos outros padres, né? Com mais capacidade intelectual, né? E sabe falar outras línguas, né? E eu pensei sempre em ser padre para trabalhar na pastoral, para trabalhar na paróquia, junto com o povo, né? Eu nunca pensei em ser reitor. Aí passei um tempo para dar resposta, né? Aí foi 40 dias, né? Para dar resposta? Para dar resposta. Aí quando eu fui dar a resposta para ele, ele falou assim, eu não aceito não. Eu falei, mas eu quero dizer não. Mas ele falou assim, mas estamos escolhendo, né, você para ser reitor. Também não é pela capacidade intelectual, mas é pela sua prática, né? Uhum. De vida, o seu testemunho, né? De padre, né? E aí eu não teve jeito de dizer não, né? Vai falar não para o bispo? Falar não para o bispo é quase falar não para Deus, né? E eu também nunca pensei em desobedecer, né? Certo. Porque no dia da nossa ordenação sacerdotal, a gente promete obediência, respeito, né? Para com o bispo, ordenante e para aqueles que vão suceder depois, né? Por isso, então, nesse sentido, eu nunca tive dificuldade, porque eu nunca disse não para nenhum dos bispos, né?
nem para Dom Francisco, nem para Dom Hercílio, e também agora com o Dom João, né? Na verdade, a gente como pessoa humana, né? A gente também, às vezes, fica pensando, mas será que vale a pena, né? Viver assim, o sacerdócio? Mas eu sempre tenho um lema comigo, né? Se não é para a gente viver para servir, no meu modo de pensar, a gente também não serve para viver, né? Porque a nossa vida, ela é vivida em função, não de nós mesmos, né? É voltado para o nosso ego, né? Para o nosso eu. Mas a nossa vida foi nos dada por Deus como dom gratuito. Agora, essa gratuidade também tem um preço, né? E tem um valor, que é a entrega, né? Da nossa vida a serviço do reino de Deus. E Jesus mesmo, né? Ele veio para servir e não para ser servido. Então, eu nunca vi, assim, o ministério sacerdotal como algo para a gente ser servido, mas para a gente servir, né? E ser padre 24 horas por dia, né? 24 horas por dia. Então, tem pessoas que dizem, mas o senhor trabalha muito, o senhor celebra muito, né? O senhor faz muita coisa, mas esse muito serviço também está dentro da minha realização pessoal, né? Porque se fosse para mim ser sacerdote e não tivesse a serviço dos fiéis, a serviço das comunidades, para mim também não ia ter muito sentido. Aí não ia ter razão, né? Não ia ter razão. Mas, padre, o senhor nasceu onde? Em Osasco? Não, eu nasci em Minas. É mineiro, então? É de Minas, terra do queijo. Gosta muito de queijo? Mais ou menos. Mas mineiro tem gosto de mas queijo. tem dia que eu não posso comer muito. Então, mas eu nasci numa vilazinha, né? Muito pobre. Era distrito de Muriaé, na época, né? Agora, há 6 anos passado, que passou para município. Agora é cidade lá também. E cresceu bastante, né? A população, novamente, né? Porque teve um momento que muitas famílias imigraram. Então, a cidade ficou pequena. Mas agora, depois de 30 anos, né, 40 anos, a cidade cresceu bastante. O senhor né? passou sua infância lá, nessa cidade? Não, meus pais mudaram para a região de Presidente Prudente. Eu me cresci ali naquela região, né? Presidente Bernardes, Álvares Machado, sempre morando na roça. Na roça mesmo. Ali eu fiquei até os 17 anos. E seu pai mexia com roça? Meu pai era lavrador, né? Trabalhava na roça. Meus irmãos também. Eu sou de uma família de 12 irmãos. 12. O senhor é o número? Eu fui o mais novo. 12º. É igual do Gessé lá do rei Davi, né? Então mas aí todos os meus irmãos cresceram também ali na roça, trabalhando, né? E a minha mãe, meu pai sempre foram muito religiosos, né? Já vem de uma família católica. Religiosa. E a gente não perdia a missa do domingo. Tinha vezes que a gente andava 9, 10 quilômetros para ir numa missa. Poxa vida. Né? Porque às vezes tinha missa num bairro, depois não tinha no outro. Então a gente ia onde tinha a missa, né? O senhor morava em sítio, num sítio? Sítio, E
fui criado ali naquela região. Que vida diferente, né? Mas o senhor falou que trabalha muito, né? Mas e quando o senhor não está trabalhando? Não, é o pessoal que acha que eu trabalho muito. Não é o senhor que fala que está trabalhando muito. Mas eu também não consigo ficar muito parado, né? Então, eu sinto às vezes, né, que se eu ficar parado, eu começo a me sentir inútil, né? Então seu hobby é trabalhar, então. É trabalhar, eu gosto. Eu gosto de celebrar, né? As missas, celebrar os casamentos, os batizados, né? Isso eu sempre fiz, muita questão de celebrar. Mas também sempre, nesse meu tempo de sacerdócio, eu sempre tenho muita ajuda dos ministros leigos, né? Então eu gosto também de trabalhar a formação da liderança leiga, os ministros da palavra, ministros da comunhão, ministros dos enfermos. E quando eu estava aqui, em Carapicuíba, também tinha testemunha qualificada do casamento. Ah, tinha. Mas daí depois passou uma época e extinguiu, né? É verdade. Testemunha do casamento, né? E aí ficou mais da palavra, da comunhão, dos enfermos, né? E então agora se reduz mais nesse nível assim, né? Testemunha qualificada do casamento agora não tem, né? Não tem na mais. Paróquia que eu estou trabalhando. Né? Acho que nenhuma paróquia. E depois mais também os pais, na verdade, sobre a questão do sacramento do batismo. Os pais gostam mais de ver o padre celebrando, né? Então, quando eles vão e ver o ministro leigo celebrar, eles parecem que não ficam muito contentes. Eles acham que não vale. Parece que não vale, mas vale, né? Ou se vale. Mas é que a noção que o povo nosso, né, tem mais do sacramento é ser presidido com a presença do sacerdote, né? Mas, padre, o senhor tem um jeito que cozinha. De vez em quando eu mexo um pouquinho nas panelas, né? Porque... Mas o senhor faz de tudo assim? Pato, galinhas? Eu gosto de fazer. Que legal! Né? E eu até crio também lá no fundo do quintal. Ah, Tem galinha, tem pato. Eu tenho um casal de ganso que já vive comigo desde Carapicuíba. Então já faz parte da família. Então. Já faz parte da família, me conhece. É só eu colocar a chave no portão, né? Ele já grita lá no fundo. E quando o outro abre, ele não faz nenhum barulho. Então, conhece o barulho já. Tem mais de 25 anos. Então, né, o ganso, ele é bom porque ele é um alerta, né? Se entra alguém estranho, ele já avisa, né? E se ele fica solto, ele vai para cima das pessoas. Ele ataca? Ataca. É muito, muito bom. Eu gosto de fazer comida, gostava muito de fazer doce, agora que eu parei por causa da diabetes. Porque... mas e o que o senhor não gosta mesmo de comida, vamos dizer assim? Isso aqui eu não tenho, assim, dificuldade, né? Com nenhum tipo de alimentação. Porque eu fui criado na pobreza e nós tínhamos que comer aquilo que a gente tinha, né? Não podia escolher. Não tinha. Hoje a criança escolhe, né? E como, Às vezes a mãe prepara toda a refeição e coloca na mesa e eles dizem, eu não quero essa comida, né? Aí a mãe tem que providenciar outra comida, né? Ou então ir até dar o dinheiro para a criança comprar, né? Um outro lanche, né? Porque hoje também tem bastante diversidade, né? De coisas. Antigamente não tinha. Não tinha nada, tinha que comer o que a mãe punha na mesa. Aquele tempo era um ovo batido, dividido em 4 para 4 pessoas comer. Mas de qualquer maneira, eu vejo
também muita riqueza, né? Aham. Daquela época, da minha infância, da minha adolescência, né? E quando eu queria decidir para ir para o seminário, eu tinha 14 anos. Bem jovem, né? E eu tive, assim, a motivação, né? Para entrar para o seminário com os redentoristas, que eles foram no interior pregar missão, né? Então, fiquei entusiasmado, né? Com aquele sermão bonito que eles fazem, né? E falei, eu acho que eu vou ser padre, né? Eu acho que eu vou ser padre. Aí depois não deu, né? Para mim entrar ali naquela época, porque a minha família era pobre, né? E o seminário naquela época exigia que a gente levasse, né, enxoval, tudo direitinho, Certo. né? E também ainda os pais contribuíssem um pouco com o seminário. Aí meus pais não tinham condição. Aí depois eu fiquei muito chateado, porque adolescente, né, se chateia com qualquer coisa, né? E aí falei com a minha mãe, a minha mãe me falou, vamos conversar com o padre da cidade, vamos ver o que podemos fazer. Aí fui conversar, eu e a minha mãe, nós fomos conversar, eu era muito pequeno, né? E aí conversamos, o padre me incentivou. Ele falou assim, Zé Maria, mas se você tem vocação, eu vejo que você tem. Só que você não entrando agora para a congregação dos redentoristas, você pode entrar para os diocesanos. E para você ser padre diocesano, até os 25 anos não é velho para entrar para o seminário, né? Mas eu queria entrar naquele tempo, né? Então eu ouvi o padre, né? E ele falou assim, coloca sempre em oração a sua vocação. E comecei a rezar, né, pela vocação. E falei, se for da vontade de Deus, que vai ser. Se não for, também eu vou partir para outra, né? Vai do mesmo jeito, né? Aí eu parto para outra vocação, né? Se não for para ser padre. Mas depois, cada vez que eu ia crescendo, né? Se desenvolvendo, aí eu percebia a necessidade. Por quê? Chegando em Osasco, nós tínhamos poucos padres em Osasco. E a maior parte dos padres eram todos estrangeiros, né? E então eu falei, mas por que eu não posso ser padre diocesano? Eu vou ficar servindo uma igreja particular, né? E também tem bastante necessidade aqui na nossa diocese, né? Na nossa região. E aí depois eu entrei para o Seminário São José em 79, né? Quando foi construído o nosso seminário. Até o Monsenhor, ele estava um ano na minha frente, né? Ele já estava fazendo filosofia no São Bento. Aí ele achou por bem de esperar um ano para ficar na minha turma. Poxa vida. Aí Isso é solidariedade, né? ele foi solidário. Foi. Nós somos muitos amigos. Desde a nossa juventude, né? E eu vim morar aqui no Jaguaribe, participava da comunidade Nossa Senhora Aparecida e frequentava os encontros vocacional lá na Santa Isabel, onde o Monsenhor Claudemir cresceu, né? Ali na Vila Pestana. E aí também fiquei conhecendo o Padre Cláudio. O Padre Cláudio morava ali no Cipava, participava do São Gabriel, né? E nós tínhamos muito convívio, assim, né? Dos encontros de jovens, né? E também os encontros vocacionais. O Padre Eugênio, que era um dos formadores, né, assim, da pastoral vocacional. Então era o Padre Eugênio, o Padre Paulo, o Monsenhor Padre Link, que acompanhava. Aí, ainda antes daqui ser diocese, né, era região episcopal, aí os encontros vocacional acontecia aqui no
Colégio Nossa Senhora da Misericórdia. Era uma das irmãs também que trabalhava na pastoral vocacional, a irmã Joaninha. Então, ela que acolhia, né, os jovens, né? E aí o padre Eugênio, o padre Paulo, Monsenhor Paulo de Link, né? E que vinha aqui no colégio, todo terceiro domingo do mês. Bacana. Todo terceiro domingo, 2 horas. A gente vinha bater cartão aqui nas irmãs. Bom, padre, nós vamos então falar sobre o seu tema, que é o sacramento da reconciliação, da confissão. É um sacramento todos são importantes, mas é um sacramento muito importante para todos os fiéis. Qual seria a origem desse sacramento? É a igreja que criou? Como que surgiu o sacramento da reconciliação? No meu ponto de ver assim, né, é claro que é uma norma, né? E faz parte da doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? E é um dos 7 sacramentos que Jesus deu muita ênfase, né? A esse sacramento da penitência ou reconciliação. Então, até mesmo, né? Cristo, ele coloca com muita clareza, né? E eu não vim apenas para salvar os justos, mas eu vim, sobretudo, para salvar os pecadores e conduzi-los, né? Então, o sacramento da penitência, eu penso que a meta desse sacramento é de nos conduzir, né? Nos conduzir no caminho do bem, né? Na fraternidade, na solidariedade fraterna, né? E também uma questão profunda de misericórdia, né? Porque se nós não tivermos misericórdia uns para com os outros, também nós vamos ter dificuldade para usufruir desta misericórdia divina, não é? Porque, na verdade, por mais que nós podemos nos esforçar para caminhar no caminho do bem, uma hora ou outra a gente pode cair num desequilíbrio. Certo. Porque, sobretudo, né, nós somos humanos, né? Nós somos humanos. E, diante da nossa humanidade, nós podemos falhar, nós podemos errar, não é? Muitas vezes. E o sacramento da penitência, da reconciliação, ele nos ajuda a alcançar um equilíbrio na nossa vida, né? Ele nos dá alguns critérios, né? Através da confissão, né? Quando nós somos atendidos pelo sacerdote, o sacerdote nos dá alguns critérios. Agora, nós temos que se esforçar para trabalharmos esses critérios, né? Que o sacerdote aponta para nós dentro da dimensão do sacramento da penitência, não é? E nós nos esforçarmos também para ficar firme no propósito, né? De se esforçar para a gente cumprir aqueles critérios, né? Porque senão não adianta nada. Eu venho, me confesso essa semana, eu não firmo um propósito, né? Com Nosso Senhor, né? De manter fiel
Aí a semana que vem eu vou ter que vir voltar a confessar de novo, né? E então, também o sacramento, né, da penitência nos pede, pelo menos, né, uma vez por ano, né, que a gente se confessa uma vez por ano pela Páscoa da ressurreição, né? Então, é momento forte de reconciliação, né? De prática de caridade, prática da misericórdia, o tempo da quaresma, né? E depois finalizando com o tríduo pascal, né? Que nos dá, de fato, essa grande dimensão da entrega total de Jesus na cruz. Ele não tinha nenhum pecado, ele nunca praticou nada de mal, né? Mas ele foi levado a morrer na cruz. E ele aceitou ser pregado na cruz, não é? Então, é o ponto mais alto do sacrifício, né? E também, nós, enquanto cristãos, seguidoras, não é? Discípulos e discípulas de Nosso Senhor, nós também somos levados, né, a carregar a nossa cruz. Então, cada um de nós, né, temos a nossa cruz para carregar. Agora, o importante é a gente também não desanimar na nossa caminhada, né, de cada dia. Cada dia a gente tomar a nossa cruz, né, e ir seguindo a Jesus cada dia da nossa vida. Isso exige sacrifício, exige renúncia, mortificação, não é? Mas se nós fizermos tudo isso também com amor e dedicação, nós vamos ter grandes recompensas, não é? Também no sacramento da penitência, né, da confissão, normalmente tem a prática da penitência, não é? E às vezes tem pessoas que ficam esperando, né, assim, uma carga pesada, né, diante da confissão dos pecados, né, e para ele cumprir, né. Então, São João Maria Vianney foi um grande confessor, não é, na nossa igreja. E ele nunca exigia grandes penitências, né? Então, eu peço isso para você, porque eu sei que se eu pedir isso, você vai ter condição de fazer. E alguns penitentes chegavam nele e diziam, mas é essa penitência? É essa, né? Essa penitência. Então, às vezes era rezar um Pai Nosso, 2 Ave Maria, um Glória ao Pai. Bem leve. Coisa leve, que todo mundo tem condição de fazer, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para o Padre Rodrigo, que, né, tá bem... Só padre pode ouvir confissão, padre? Dentro não pode ministro, diácono, isso... Não, isso foi reservado aos sacerdotes, né? Em primeiro lugar, o bispo, que é o legítimo sucessor dos apóstolos, e depois os cooperadores do bispo, que somos nós, os padres, né? Então, isso está lá no Evangelho segundo São João, quando Jesus, o ressuscitado, né, Padre Zé Maria, aparece aos apóstolos reunidos nos cenáculos e sopra sobre eles o Espírito Santo, dando a eles o poder de perdoar os pecados em nome dele. Então, aquilo que o Pai enviou o Filho, Nosso Senhor, fazer, ele, de fato, transmite aos apóstolos o poder de ser, como disse o Padre Zé Maria, os ministros da misericórdia, né? De acolher os pecadores, de se compadecer de cada um deles, de ouvi-los, né, Padre Zé Maria, com muita paciência, com muita solicitude, entendendo ali de fato e depois dando a penitência para que eles sejam reconciliados com o Pai, Deus, e também com os irmãos.
É porque existe o conceito, né, da palavra paz. O que é ter paz? Ter paz é estar reconciliado com Deus, com os irmãos, consigo mesmo. Então, o sacramento da confissão, Nosso Senhor instituiu para, de fato, perdoar os pecados que nós cometemos após o batismo. Tá. Então, antes do batismo, se é um adulto que vai se batizar, então... não precisa confessar. Não precisa. Porque o batismo, no caso dos adultos, perdoa o pecado original. Certo. E também todos os pecados cometidos até aquele dia. Agora, após o batismo, todos que têm uso da razão devem confessar os pecados mortais. Certo. Para que, de fato, estejam reconciliados com Deus, com os irmãos e consigo mesmo. Padre Zé Maria, tem um tempo para confissão? É só 5 minutos, 10 minutos? Como é que funciona isso? O padre avisa? Como é que... Eu sempre tenho orientado na paróquia o seguinte, que o momento da confissão é para nós, né, quando vamos confessar, um tempo que se faz necessário para nós contar os nossos pecados. Tá. E não contar o pecado, brinco com eles, né, não é para contar o pecado da sogra, nem do sogro, nem da cunhada, nem do cunhado, A né? pessoa vai mais para falar dos outros do que do problema dela. E então, se pende para esse lado aí, né, de uma lavagem de roupa suja, aí demora muito, né? Mas se for para a pessoa reduzir só nas suas falhas, né? Aí é pouco mais rápido. Porque normalmente tem sempre mais pessoas para se confessar. E se o penitente fica muito tempo, né, no confessionário, na sala de reconciliação, como hoje tem, aí demora muito. E hoje é tudo muito... O tempo é muito curto, né? Para todo mundo. Então, às vezes a pessoa vai lá para confessar e fica lá 1 hora na fila. E não tem necessidade. É possível fazer, desculpa, padre, é possível fazer a confissão por videoconferência? Não, essa possibilidade não existe. Tá. A confissão... Tem que ser presencial. E é interessante isso que o Padre Zé Maria está dizendo, porque às vezes as pessoas vêm se confessar e elas querem contar a vida, né, Padre Zé Maria? Ela quer contar a história do pecado, é porque um dia eu fui, e aí em determinado lugar, e aconteceu, e a tal pessoa, e não sei o quê. Não precisa, né, Padre Zé Maria? Não. Diga o pecado, olha, eu fiz este pecado, cometi este erro, sem dizer o nome de outras pessoas, porque o pecado do outro ele mesmo vai confessar. Certo. Então a gente acusa o nosso pecado, dizendo ali o que fez e quantas vezes fez, se recordar, né? E de fato ser pontual. Agora, se eu quero uma conversa com o padre ou uma direção espiritual, aí eu marco um horário para essa finalidade. Da direção ou do aconselhamento, que nós fazemos muito, né, Padre Zé Maria? Muitas famílias procuram o senhor para o aconselhamento, para a direção espiritual, né? É porque conflitos, né, pessoais, assim, normalmente todos nós temos, né? Certo. E aí não chega a ser uma causa de pecado, né? Mas de convivência, de relacionamento. Então, aí é uma orientação espiritual. Então, aí até é importante não pegar esse tempo no momento de uma confissão. Porque a confissão não é para isso. Não é para isso. Certo. E vai dificultar o outro que está esperando, né? Então, aí quando é um direcionamento espiritual, aí é bom que marca, né? Conosco, os padres, para a gente também ter um tempo mais disponível para aquele aconselhamento, né? Tá. E tem surtido muito efeito, né, padre? Sim, senhor. Nesse sentido.
O senhor gosta muito de visitar as famílias, né, Padre Zé Maria? É uma prática do senhor de visitar, de conhecer, como dizia o Evangelho de domingo passado, a proximidade com as ovelhas, de saber o nome. Essas ocasiões também que o senhor busca essas visitas, também é uma forma de aconselhamento, de estar com as famílias, de saber as alegrias e as tristezas, para ali também aconselhar, exortar, orientar. Quando eu cheguei na nova paróquia, né, há 8 anos passados, então um dos trabalhos que eu fiz foi de visitar família por família. E sem distinção. Que legal. Podia ser espírita, podia. Mas essa família é espírita. Aqui é o pai de santo, né? É o terreiro, né? Candomblé. Eu falei, mas eu não posso pular esse terreiro, porque se eu pular, o pai de santo pode ficar bravo comigo. Eu falei, aí tinha um grupinho de leigos comigo. Mas aí a gente não entra, pai. Então, tá bom, vocês ficam aqui na porta e eu vou bater palma. E se eles me atender, eu vou conversar com eles, né? Aí, até eles me atendiam, me acolheram muito bem, né? De outras diversas religiões. Também, eu não deixei nenhum sem ser visitado. Eu visitava um por um. Eu falava para eles, olha, vocês são dessa igreja, vocês continuam na igreja que vocês estão. O meu objetivo da visita não é tirar vocês da igreja de vocês e trazer para nós, para minha, né? Eu sou padre da igreja católica, vocês já estão em outro segmento e vocês fiquem tranquilos. Eu só quero conhecer vocês. Não, padre, muito bom, pode entrar, pode fazer a oração. A oração nunca é muito, né? E depois várias pessoas disseram para mim, olha, padre, se o senhor tivesse chegado aqui em Caucaia 2, 3 anos atrás, nós não tínhamos virado para outra religião. Puxa. Né? Isso, só para a gente, é importante esse testemunho que o Padre Zé Maria tem dado aqui, porque nós sabemos bem da nossa religião, da nossa doutrina, que nem ele está dizendo assim, eu sou padre católico, eu tenho convicção da minha fé. E isso, quando eu tenho convicção daquilo que eu sou, sem negar o que eu sou, eu consigo dialogar e respeitar com aqueles que têm outra doutrina, né? Então aqui entra o ecumenismo, o diálogo interreligioso, que a gente vê ali no Concílio Vaticano II como tema abordado. Então, quer dizer, esse respeito, essa proximidade também nos faz caminhar de fato para a paz, né? E a concórdia também ali no bairro, como é o caso da paróquia do Padre Zé Maria, e também no mundo, né? Respeitar. Não precisa desse conflito entre as religiões, né? Exatamente. Em harmonia mesmo, né? E a visita aos doentes, padre, o senhor costuma fazer? Então, eu gosto muito de visitar os enfermos, né? As pessoas doentes, porque é um momento que a gente passa da enfermidade, momento que a gente fica muito sozinho, fica muito isolado, né? E conforme a questão da enfermidade, as pessoas ficam muito na solidão, porque até mesmo pela família, né? Porque nem toda família, nem todos os filhos, por exemplo,
dão a devida atenção quando às vezes o pai, a mãe, o avô, a avó está doente, né? E às vezes, quando vai no hospital, quer exigir, né? Do médico, da enfermeira, do enfermeiro, bons atendimentos. Mas quando chega em casa, eles próprios esquecem de atender bem os seus enfermos, né? Por isso, então, e uma vez o padre visitando uma pessoa enferma, ele conquista toda a família do enfermo, do doente, né? É verdade. Às vezes pessoas que faz tempo que não vai para a igreja, com a visita do padre na casa, eles começam a ir todos para a igreja, não é? E também, assim, nessa questão das exéquias, né? Eu faço questão também. Na verdade, que lá comigo tem seminarista, tem leigos, né? Preparados para fazer essa celebração, mas eles só vão se, no caso, eu tiver dificuldade de ir. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer, eu gosto de eu mesmo fazer. Porque né? é uma proximidade com as famílias, né? Proximidade com a família, né? Então, isso aí ajuda bastante. O acompanhamento dos enfermos, também quando falece, a presença do padre é de suma importância e muito valor para as famílias. Mesmo famílias que estão assim um pouco dispersas da vida da igreja, né? Com a visita aos doentes, com a visita às exéquias, a gente reconquista muitas famílias de volta, né? Para a igreja. Então isso aí tem surtido bastante efeito. E é uma coisa que eu gosto de fazer. E ensino para os seminaristas também fazer, né? Então, mesmo quando eu vou, né? E tenho seminarista, eu faço questão que eles vão comigo visitar o doente. Para aprender, né? Para ir aprendendo. Né? Então isso aí ajuda, né? É um trabalho que é necessário ser feito, né? Agora, então, voltando um pouquinho atrás, a questão da confissão, o espaço, né? O espaço penitencial. Nosso Santo Padre, ele afirma o seguinte, que nós, os padres, não podemos fazer do espaço da confissão uma sala de tortura, né? Tá. Então, a gente tem que deixar o penitente bem tranquilo, bem livre, né? Porque tem gente que tem medo, viu, padre? E tem gente que tem medo. Tem medo. Tem. Porque uma época na igreja era muito assim, né? O padre ia perguntando, né? Oprimia o penitente. E aí você deixa ele à vontade, ele vai contando tudo, conta até coisa que nem precisa contar. É importante o padre dizer isso da questão de ver o sacerdote como o Cristo bom pastor. São João Maria Vianney dizia, né, que no ambão o padre precisa ser um leão, mas no confessionário um cordeiro, um pastor aqui, eu diria um acréscimo meu, né? Um pastor que ouve a ovelha ferida, que põe remédios ali, que faz o curativo, para que ela possa ter essa alegria de retomar o caminho, de se unir ao rebanho de Cristo, à igreja. Então, quando o Padre Zé Maria diz dessa questão de ser um espaço da misericórdia, por quê? Porque a misericórdia de Deus colocada na miséria vai fazer com que aquela ovelha fique forte, esteja no rebanho e siga Cristo, o bom pastor. Não é isso, padre? Eu penso também assim. Bom, a pessoa que quer se confessar, então, liga para o padre, marca. Como é que funciona, padre, para o senhor atender uma confissão? Temos o horário já fixo durante a semana, certo, de atendimento, né? Então, algumas horas por semana para atender. Aí aquelas pessoas que tá mais livre naqueles horários, eles vão. Agora como também trabalhamos, né, em paróquias distantes, né, que o pessoal sai de madrugada, volta de noite. Sim. Então aqueles horários que a gente organiza de dia,
Às vezes nem sempre dá para todos. Tá. Mas aqueles que vêm sempre à missa, né? E então, padre, eu gostaria de fazer uma confissão. Aí também eu tenho sempre atendido. Um pouquinho, talvez, antes da missa, quando eu chego na comunidade, ou depois que acaba a missa, para ter chance, né, que dizer, todos têm a oportunidade outra oportunidade. De poder... Eu penso que a gente nunca pode dizer, eu estou cansado, agora eu não posso te atender, né? Tá. Porque se nós vamos, né, numa casa de uma família, eles nunca se indispõem para nos acolher. E nós, os padres, né, temos que acolher as pessoas, né? Agora, antes da confissão, aquele que vai se confessar tem que fazer um exame de consciência, né? Sim. Se não chega lá também, não sabe nem o que vai... Aí nós temos um formato, né? Tá. Assim, para ser distribuído. A orientação para fazer uma boa confissão. Então, aí consiste no exame de consciência, o exame, o ato de contrição, né? Então, quando a pessoa vai confessar, ele já supõe que ele já está mais ou menos preparado nesse sentido. E o que significa esse ato de contrição? O ato de contrição é uma oração que nós fazemos, né, para nós manter o nosso coração, o nosso pensamento mais contrito com Deus, né? E já ir reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, né? E aí então o padre, ouvindo a confissão, ele dá uma penitência. Então a penitência. Que pode ser... conforme o grau, né, do pecado. Essa avaliação é feita pelo padre. Individual. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, não é que vai dar a mesma para todos. Tá. E a gente, após a confissão, a gente exige um propósito, né? Porque o penitente também precisa se educando, né? Se educando. Cada vez que ele vem para uma confissão, ele precisa assumir um propósito, né? Se eu fiz isso, mais isso de pecado, então eu vou assumir um propósito com Deus, com Jesus, de me esforçar para não voltar a cometer tais pecados novamente, né? E então isso aí ajuda, né, as pessoas a ir crescendo na espiritualidade, né? E deixar de continuar praticando tais pecados, né? Porque é isso que também que é o importante, né? E que tipos de penitência o senhor costuma... Eu peço sempre algumas orações, não é? E também sempre uma prática de caridade. Tá. O outro, né? Sempre visando o outro, né? Então, pratica sempre uma caridade, né? Eu conheci um padre irlandês, o padre Kieran, que eu trabalhei com ele durante 20 anos em Carapicuíba. Ele sempre dizia, nós precisamos fazer pelo menos uma caridade por dia para a gente poder merecer o céu. Né? Então, a caridade não custa nada, né? Um ato de misericórdia também, né? Tem que ser feito, né? Agora, quando a pessoa recebe, pergunta para o padre Rodrigo, ela recebe a penitência, ela tem que imediatamente cumprir essa penitência, ou ela pode ir para casa, depois ela vai cumprir? Por exemplo, tem que rezar, estou dando um exemplo, um terço. Ela vai para casa dela ou ela reza ali? Como é que funciona, pai? Então, o importante é cumprir a penitência. Certo. Então, se a pessoa tem a disponibilidade e o tempo de fazer dentro da igreja já de imediato, que faça assim. Agora, se ela precisa trabalhar, nada impede dela fazer a penitência no caminho, ou na própria casa. O importante é fazer e não deixar muito para depois, porque pode ser que você se esqueça, né? Então, é importante fazer a penitência. Agora, tem penitências que, como o Padre Zé Maria aqui colocou, unida à caridade, então não vai dar para fazer de imediato ali. Correto. Então, tem ali um tempo que às vezes o padre determina, né? E assim vai. Às vezes a penitência é se reconciliar com alguém.
Então você dá ali o tempo para a pessoa poder fazer aquela penitência. Né? Mas só para aqueles que nos acompanham, estão anotando aí, porque muitos têm anotado aqui as aulas. Né? Então, para a gente fazer uma boa confissão, é preciso fazer esse exame de consciência, que é de fato você pegar lá os 10 mandamentos e ver aquilo que você não fez também em cima dos pecados capitais, depois ter aquele arrependimento sincero, o propósito, como o Padre Zé Maria colocou aqui nos 2 blocos anteriores, sempre falando desse propósito que nós devemos ter, quer dizer, fiz o exame de consciência, estou arrependido, tenho que fazer de fato o propósito de lutar contra esses pecados que eu confessei. É lógico, contando com a graça de Deus, mas fazendo a minha parte. Depois, como o Padre Zé Maria aqui deixou claro também, a confissão é para os pecados, então ser direto. E depois, como ele frisou, a questão da penitência. Ouvir a penitência, se tem dúvida, perguntar ao padre para cumprir bem essa penitência. Interessante. E os senhores que atendem em confissão, acham que nos últimos anos aumentou o número de fiéis ou está igual? Porque a gente percebe assim que durante a pandemia me parece, aliás, após a pandemia me parece que houve um acréscimo, ou é impressão só? Eu penso que os meios de comunicação, o acesso ao estudo, aos livros, bons livros, muitas editoras católicas têm, de fato, dado ao nosso povo livros bons sobre a fé, sobre o conteúdo da fé. Então, as mídias sociais, como é o caso aqui desse programa, os livros, as pregações, essas visitas que os padres fazem nas casas, que vão ali de uma forma descontraída evangelizando, porque às vezes a gente pensa assim, evangelizar é só você dar uma aula ou pregar. Tá. Não, existem formas de evangelização, então os meios de comunicação, essas visitas. Por isso que eu perguntei, Padre Zé Maria, o senhor gosta de fazer visita? Porque é uma marca dele, de ir nas casas, de passar nos comércios. Para o senhor ter uma ideia, em Carapicuíba, o Padre Zé Maria chegava e pedia, por exemplo, areia, cimento, bloco. As pessoas davam, porque falava assim, é para o padre, eu confio na palavra do padre. Porque do jeito descontraído ali que ele ia levando a mensagem da igreja, vai fazendo com que as pessoas tenham acesso à verdade, e aí, tendo acesso, elas vão tendo essa consciência. Então isso faz com que de fato cresça muito os nossos penitentes. Graças a Deus aqui na catedral tem dia que estamos aí em 6, 7 padres e não damos conta, graças a Deus. Que coisa, né? Porque quer dizer, o nosso povo está tendo acesso ao conhecimento, tomando consciência do pecado e retornando para Deus. Eu tenho certeza que esse programa de hoje vai esclarecer muita coisa, né, para as pessoas, porque, como eu falei no início, né, logo no começo também, as pessoas têm medo, têm, né, receio de conversar com o padre, pensa que vai tomar uma reprimenda lá, um negócio, e não é nada disso. Nada, né, Padre Zé Maria? Como que o senhor vê essa questão do aumento dos penitentes? Aumentou lá em Cotia também? Assim, esses 3 anos que passou da pandemia, aí afastou bastante, né? Por causa até do contato presencial. Nós ficamos todos impedidos. Agora, né? Desse ano para cá, nossa, cresceu demais. Estão dando serviço para os padres, né? Então. Dobrou de serviço, né? E agora na Quaresma fizemos aquele mutirão de confissões. Sim, que teve. Né? Os padres passando de cada paróquia. Então, tinha a noite que a gente estava em 7 padres lá do nosso núcleo, né? Porque para fazer um atendimento mais aproximado, então, nós subdividimos a região, né? Pastoral de Cotia. Então ficou o núcleo 1, aqui mais voltado para o centro, até aqui a Grande Viana, né? As paróquias dali, e depois do 39 para lá. A gente em 7 padres, 6, assim, cada noite a gente começava a atender 7 da noite, acabava, era mais de 11 horas. Puxa. Né? E às vezes tinha paróquia
que ia até quase meia-noite e meia, né? A gente estava até cochilando já e tinha que ficar firme sem dormir, né? Para atender. Mas foi muito gratificante esse ano, depois da pandemia. Mas olha, padre, gratificante foi ter o senhor aqui, né? Padre Rodrigo também. Olha, foi muito instrutivo, né? Como o senhor falou, é quase que uma aula para as pessoas que estão nos acompanhando, entender um pouco mais desse sacramento, né? Para que ninguém tenha receio, para que as pessoas procurem os seus sacerdotes nas suas paróquias, nas suas comunidades, né? Agradeço imensamente a sua presença do Padre Rodrigo, e eu peço aos senhores que uma bênção para os nossos espectadores. Só antes de concluir aqui, eu deixo o abraço do Monsenhor ao Padre Zé Maria, porque de fato o Padre José Maria é para nós, nossa diocese, um presente, né? Não é porque aqui a gente está na presença dele, mas ele sabe do valor que ele tem para a nossa diocese, num tempo que a nossa diocese não tinha muitos padres, e de fato ele, unido a outros padres, assumiram às vezes uma dupla jornada. Então, como era o caso do Padre Zé Maria, que tinha paróquia em Carapicuíba, tinha paróquia na Vila São José, tinha um seminário, mas fez porque de fato ama a igreja. Então a gente agradece, Padre Zé Maria, a sua presença, dizer que nós, os padres mais jovens, temos muito orgulho de ter padres assim na diocese, como o senhor é, modelo para nós, né? Porque às vezes a gente pensa assim, os padres novos não olham para o passado de maneira nenhuma. A gente olha para o nosso passado com alegria, vê os grandes sacerdotes que nós tivemos na construção da nossa diocese e buscamos ter essa interação, de ouvir os mais velhos, aprender com eles também. Então, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa catedral. Isso, sem também dúvida. Transmita, né, o meu abraço para o Monsenhor Claudemir, né? E eu fiquei muito contente de participar, né, desse momento, também com você, Padre Rodrigo. E eu sempre tenho falado o seguinte, que nós, os mais velhos, não podemos ter receio de acolher os novos, né? Porque os novos é que vão dar continuação a essa missão, né? Então, por isso, os jovens formandos, né, os nossos seminaristas, né, tanto do propedêutico quanto da filosofia, da teologia, e os padres recém-ordenados, né, como o senhor. Eu nem posso chamar você de senhor. Não, fique à vontade, padre, mas fique à vontade. Dom Estírio incutiu isso na nossa cabeça, né? O padre a gente tem que sempre chamar de senhor. Mas eu acho tão... Não, fique assim, tranquilo. Eu gosto de tratar assim, né? Com mais normalidade, né? Mas também, falando de Dom Estírio, ele foi um grande referencial para nós. Um bispo simples, humilde, né? Muito acolhedor. Depois também Dom Francisco, no início da nossa diocese. E agora, de um modo bem geral, o Dom João, né? Dom João que está fazendo a diferença na nossa diocese, né? Isso. Não que os outros não fizeram, mas ele também trabalha numa perfeição muito importante, né? E o carinho que ele tem conosco, os padres, né? Ele nunca deixa de nos visitar. Quando a gente menos espera, ele está chegando, né? E a gente convida, ele também nunca se nega a atender o convite. E nós não termos receio de acolher os padres novos, né? Porque nós temos padres com muita consciência, né? Que estão fazendo um belo trabalho em toda a nossa diocese, né? E agradeço também a vocês, né, que trabalham aqui,
né? Que estão nos bastidores aqui nos ajudando, né? Na área da comunicação. Nós né? estamos aqui com o Tom, com a Luciana. E nós sabemos quanto é importante, né? Nós termos também leigos profissionais na área da comunicação, né? É verdade. Porque hoje nós vivemos uma época de muita comunicação, mas poucos anuncia, né, e comunica as coisas boas, as coisas de Deus, né? Então, muito agradecido por cada um de vocês. É um prazer tê-los aqui. Que nos acolheu nessa manhã, né? E vamos então pedir a Deus uma bênção toda especial, também nesse mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. É né? verdade, né? Pode ser sentado Pode ser mesmo, sentado Carlos. E mesmo. a São José Operário, né? Que começamos uma mesmo, festa né? de São José Operário. Então, vamos pedir a Deus, né, Padre Rodrigo? Por todos os operários, né? Por todos os trabalhadores, né? Todas as operárias, trabalhadores, trabalhadoras, desde o campo até a nossa cidade. Porque se temos, né, a nossa diocese, ela foi instituída também no dia da festa de São José Operário. É verdade. Por ser considerada Osasco, né, uma cidade de operários e operárias, né? Então pedimos a Deus, Nosso Senhor, sobre a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, sobre tudo que estamos celebrando a sua trezena. Também Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira e rainha do nosso Brasil. Nós vos abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Nós vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.